Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos ao canal Preparando o Caminho. Na semana passada eu não consegui compartilhar nenhum vídeo, tive um problema com o meu equipamento, meu celular acabou estragando, mas já está resolvido e se Deus assim nos permitir, nós voltamos à normalidade com um vídeo toda a semana. Então desde já gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, para sempre que sair vídeo novo você ser notificado pelo YouTube. Deixe o seu like, que é como a plataforma entende que esse vídeo é importante, e compartilhe para mais pessoas, para que elas sejam alimentadas pela palavra de Deus. Não por mim, porque eu não posso oferecer nada, mas Deus sim pode oferecer e transformar tudo. Então vamos orar para que Deus ele venha nos dar o entendimento dele hoje. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, reconhecendo que nada somos, que sem a Tua vontade nada podemos fazer. Por isso nós pedimos, Pai, derrama da Tua porção, derrama o Teu entendimento sobre nós, nas vidas dos meus irmãos e irmãs que estão assistindo, Pai. Que o Senhor traga o alimento diretamente do Teu coração para as nossas vidas e flua em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então vamos lá, eu gostaria de começar esse vídeo, que é uma pequena reflexão, com a seguinte pergunta: qual história você tem escrito? Qual história você tem escrito? E para isso nós vamos começar lendo no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do 1º capítulo e versículo 1. A Bíblia nos diz o seguinte: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Então aqui, meus irmãos, a palavra nos mostra o período que é posterior ao momento que Cristo ressuscitou dentre os mortos, cumprindo todas as profecias a respeito dele. Então a Bíblia nos mostra que Jesus ele passou um período de 40 dias ali com os discípulos e começou a dar algumas direções, algumas ordenanças. Dentre elas se destaca, que nós vamos tratar principalmente nesse vídeo, que Jesus ele diz: não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Poder de quem, Felipe? Poder do Espírito Santo. Até surgem algumas dúvidas, né? Os apóstolos começam a perguntar: é nesse momento então que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus diz: não cabe a vocês saberem as datas que o Pai estabeleceu. Ou seja, que é um princípio, abrindo parênteses aqui, um princípio importante. Na internet vocês vão ver muitas pessoas afirmando várias coisas que não são bíblicas. Dentre elas, uma que é: o arrebatamento da igreja vai acontecer no dia 25 de setembro. Jesus vai voltar no dia 2 de julho de 2030. Meus irmãos, isso não é bíblico. A Bíblia nos diz o quê? Eu posso observar os sinais e identificar se está próximo ou não. Isso sim. Mas marcar datas, estabelecer datas, não. A Bíblia não me permite fazer isso. Então aqui fica um princípio importante: se você ver algum vídeo, alguma pessoa falando isso, saia, porque isso não é bíblico, certo? Então retornamos para o raciocínio. Então Jesus ele dá uma ordenança: fiquem aqui até que do alto sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Para o quê? Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. A Bíblia nos diz o seguinte: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo,
mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então aqui, meus irmãos, a palavra nos mostra no Evangelho de Marcos o complemento deste momento, dessa situação que a Bíblia nos escreve lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que é o momento em que Cristo ele dá essa ordenança, na espera em ser revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, para então iniciar a missão de quê? Pregar e propagar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então, depois que Jesus deu essa ordenança, ele foi elevado ao céu, certo? Então, a partir daí, a gente começa a missão, uma missão que começou lá com os apóstolos, Pedro, Tiago, João, Paulo, principalmente o apóstolo dos gentios. Então, essa missão começou lá atrás, mas todas essas pessoas morreram. Paulo morreu, André morreu, Tiago morreu, Pedro morreu. E hoje, essa missão passou para quem? Porque ela não se restringia somente aos apóstolos, mas a todos os discípulos de Cristo, todos aqueles que se tornariam cristãos. Então essa missão hoje de pregar o Evangelho a toda criatura é minha e é sua. É da Roberta, é do Enzo, é do Leandro, é do Felipe, é do Alexandre. É de todas as pessoas que vivem o Evangelho hoje. Por isso a gente entra no conceito de que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro vivo, porque a história do Evangelho ainda está sendo escrita, o Evangelho ainda está sendo pregado, não mais pelos apóstolos, os 12, mas sim por todos os discípulos que creram e receberam a mensagem de Cristo. Ou seja, eu estou escrevendo uma história com as minhas ações e você está escrevendo uma. Diante disso, eu gostaria de perguntar, a história que você tem escrito, porque os nossos atos, eles estão sendo registrados. Tudo que a gente faz é registrado, ou seja, a gente está escrevendo uma história com as nossas próprias ações. E eu te pergunto, a sua história é uma história que você gostaria de ler ao final de tudo? Ou não? Você ficaria orgulhoso de ler ela? Por isso eu perguntei lá no início do vídeo, qual história você tem escrito? Porque, meus irmãos, a história que nós escrevemos com as nossas ações hoje, ela pode nos levar a um final feliz, para viver e ser salvo por Cristo, ou a um final trágico e triste, onde eu não vou ter mais acesso à presença de Deus e vou ter que ir para o inferno e posteriormente lago de fogo e enxofre, que a gente vai estudar mais à frente. Então, o que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Essa reflexão ela é muito importante, porque nós estamos escrevendo o livro de Atos ainda, os atos dos discípulos. E o que nós temos feito para o reino diante disso? E o que o reino tem feito em nós? Essa é uma reflexão muito importante e eu gostaria que você parasse para refletir. O que você tem feito? Qual história você tem escrito? Se é uma história que agrada a Deus, amém, prossiga, persevere e permaneça até o fim. Mas se não, Deus está nos concedendo mais uma oportunidade de refletir. Qual a história que eu tenho escrito? Essa história vai me levar aonde? Esse vídeo tenha te edificado, que a graça te acompanhe. Um grande abraço.